Olha, as testemunhas de Jeová, elas fazem uso do seu direito. Nós não nos opomos a ninguém quando a pessoa diz que quer aceitar um certo tratamento médico. Então nós não vamos contra ninguém. Quando uma pessoa fala que quer aceitar sangue, ou aceitar penicilina, ou aceitar qualquer outro tratamento médico... Mas nem antibiótico vocês não aceitam, Ringo? Nós aceitamos... Não, note, eu só estou usando uma ilustração. Ah, perfeito. Quando uma pessoa que fala que, por exemplo, para matar a sede ela quer tomar refrigerante, é problema dela, se ela quer matar a sede com refrigerante. Nós não somos contra refrigerante, né? O que eu estou ilustrando metaforicamente é que nós respeitamos os direitos da pessoa a escolher. Então, o que nós apenas queremos deixar claro é que é necessário que as pessoas respeitem também o nosso direito de escolher. Ou seja, as testemunhas de Jeová, elas recusam não tratamento médico. Aliás, nós não acreditamos nas chamadas curas pela fé. Geralmente, quando acontecem problemas, acontecem aonde? Quando acontece a questão do sangue, por assim dizer, acontece aonde? Em hospitais, em instituições de saúde. Por quê? Porque as testemunhas de Jeová procuram médicos. Inclusive, nós temos muitos médicos em nosso meio. As testemunhas de Jeová não querem exercer o chamado direito de morrer. Nós vamos aos hospitais para quê? Porque nós queremos viver. Nós buscamos a solução na medicina. Até porque a medicina, ela caminha velozmente, dando muitas respostas, e já fez muito em benefício da humanidade. Então nós vamos procurar médicos, profissionais que conheçam do assunto. Agora, o que nós não aceitamos é um tipo de tratamento médico. Um tipo. Esse tipo de tratamento médico, que diz respeito ao tratamento ou à terapia transfusional, que envolve o uso de sangue e hemoderivados, nós recusamos. E é um direito constitucional nós recusarmos um tipo de tratamento. Por exemplo, Herculin, digamos que você levasse seu filho ao médico e o médico dissesse, olha, seu filho tem que extrair o rim. Será que você seria obrigado a extrair o rim do seu filho? Será que você não poderia procurar um outro especialista ou talvez um outro profissional que pudesse... Ver um tratamento alternativo, né? Exatamente. Tá então, certo. o que nós fazemos é o seguinte, nós recusamos esse tratamento? Recusamos. Quando o médico fala, olha, precisa, nós queremos buscar outro médico que possa, talvez, com conhecimento e grau de conhecimento técnico e habilidade clínica mais elevados, suprir essa necessidade da não aceitação Ringo, de sangue. Você é muito aberto, coloca de uma forma bastante didática, tem uma bagagem muito grande, é ancião das testemunhas de Jeová. Eu tenho comigo particularmente o seguinte, o gesto da doação, acima de tudo, entendo como um gesto de amor, um gesto fraterno. E o Cristo pregou isso, a fraternidade, o doar-se uns aos outros. Isso, de forma alguma, interfere nessa decisão das testemunhas de Jeová, ou seja, de forma até radical a gente tem encontrado não aceitar doação de sangue, né? Vocês não levam por esse lado, não entendem que isso poderia ser um gesto de amor. Não, Herculin, a Bíblia fala sobre o amor, e fala muito sobre o amor. Existe até o chamado capítulo do amor, em 1 Coríntios capítulo 13, né? Falando sobre, até o Renato Russo usou isso como base de suas músicas, né? Se falasse em língua de anjos, né? Fizesse tudo, mas não tivesse amor, nada sou. Mas é interessante que lá, o apóstolo Paulo, ele citou uma frase que diz respeito direto em relação ao que você colocou agora. É interessante até nós nos reportarmos a esse texto. Olha como vai ao encontro do que você citou agora. Em 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 3, ele disse assim, ó, eu estou com a Bíblia aqui, e se eu der todos os meus bens para alimentar os outros, e se eu entregar o meu corpo, então não é só o sangue, é o corpo inteiro, ó, para jactar-me, mas não tiver amor, de nada me aproveita. Então note que a Bíblia ela não relaciona simplesmente o fato da pessoa fazer uma doação, fazer alguma coisa, necessariamente como ato de amor. A pessoa pode também ter um conceito distorcido sobre o que é o amor e fazer alguma coisa contra a lei de Deus. Por exemplo, existem pessoas que dizem que matam por amor, e certamente você não concorda com isso, né? A pessoa que é contraproducente, é contraditório, é incoerente uma pessoa falar que mata por amor. Quem ama quer que a pessoa viva. Existem outras pessoas, no entanto, que dizem que vão, na linha de batalha, morrer pela pátria, porque amam a pátria e dão a vida por amor. O que acontece é que as testemunhas de Jeová, obedecendo uma regra bíblica, uma ordem bíblica, que é mais do que uma regra, um princípio bíblico, elas recusam-se terminantemente a aceitar o sangue como tratamento médico ou como alimento, e recusando-se a aceitar o sangue como alimento, como tratamento médico, acreditam piamente que estão fazendo a vontade de Deus. Existem motivos adicionais que o tempo não nos permite entrar em detalhes agora, mas que são muito esclarecedores, curiosos e interessantes. E as testemunhas de Jeová, por acatarem isso, sabem que estão fazendo isso por amor. Tá e certo. o único sangue que salva mesmo é o sangue do Filho de Deus.
que deu o sangue dele, que era um sangue perfeito, justo, em favor de toda a humanidade. Indo perspectiva para a humanidade viver eternamente, que essa é a verdade. Só para a gente finalizar, eu gostaria que você desse para o ouvinte Jovem Pan, onde que está fundamentado, ou alguns dos locais onde se fundamenta este dogma, né, das testemunhas de Jeová contra a doação de sangue. Onde tem na Bíblia? As testemunhas de Jeová, eu queria deixar bem claro para você que não é que nós somos contra a doação de sangue. Não é bem isso. Eu entendo que por não fazer parte, obviamente, da nossa comunidade, é natural que você coloque isso assim. E eu não recrimino por isso. Apenas... aliás, isso é passado por todos que não fazem parte das testemunhas de Jeová, tem isso como algo absoluto, né? Então, por isso que é importante momentos como esse, a oportunidade que você está nos dando. Por exemplo, se você falar para mim que você vai doar sangue agora, como é que eu vou ser contra você doar sangue? O sangue é meu ou seu? Perfeito. Então eu não posso ser contra uma coisa que não me diz respeito. Nós não somos contra, é o que disse, nós não somos contra a pessoa ir doar sangue. Se ela quer doar sangue, ela pode doar sangue. Agora, nós somos contra, sim, a pessoa querer obrigar-me pessoalmente a fazer uma coisa que dê direito, eu não quero. Eu estou exercendo meu direito em relação a fazer algo. Se alguém quiser me obrigar a fazer isso, aí essa pessoa está indo contra o bom senso, indo contra os princípios cristãos, inclusive do próprio amor. A pessoa que diz, por exemplo, que algo é um ato de amor, ato de amor também, ou a composição do que faz com que a pessoa tenha amor, não diz que essa pessoa deva ser ditadora, deva exercer a sua vontade prevalecente sobre a vontade do próximo. Até porque em Mateus 7,12 Jesus falou que assim como quereis que os homens vos façam, vós também deveis fazer a eles. Então nós não devemos obrigar as pessoas a ter o nosso ponto de vista. As pessoas devem saber qual é o ponto de vista de Deus. E elas podem ou não aceitar isso. Nem Deus obriga as pessoas a aceitarem o ponto de vista dele. Tá certo. Agora, a questão do sangue está fundamentado na Bíblia, Ringo? Está fundamentado, sim. Onde? A palavra sangue aparece mais de 400 vezes na Bíblia. E é interessante que Deus, logo no início, ele mostrou que o uso do sangue era restrito, né? Restrito ao sacrifício. O sangue poderia ser usado na Bíblia apenas, ou dos tempos bíblicos, né? Apenas como elemento sacrificial. Muitos até se perguntam por quê, Colim. Às vezes você conversa com pastores ou clérigos religiosos, e se você perguntar firmemente por que existia um sacrifício de animais e o sangue era derramado, eles vão dar muitos motivos, mas o cerne da questão é que o ser humano, ele morre porque o pecado foi introduzido. Até certos dias atrás eu vi uma reportagem que, num documentário, um biólogo ele disse o seguinte: a morte é uma doença incurável, né, passado geneticamente de um para o outro, né? Então, com 100% de taxa de mortalidade, né? A vida, melhor dizendo, me perdoe, agora eu lembrei. A vida é uma doença com 100% de taxa de mortalidade. Transmitida de pai para filho com 100% de taxa de mortalidade. Sem dúvida. Então, note que, ao passar a vida, por assim dizer, para os filhos, os pais passam também o pecado. E a Bíblia mostra que o motivo da pessoa, do ser humano morrer, isso está em Romanos 5,12. O motivo do ser humano morrer é por causa do pecado. Agora veja, que chance você teve, Herculin? Que chance eu tive? Nós não estivemos, segundo o que a Bíblia mostra, pessoalmente lá no Jardim do Éden, né, conforme mostra Gênesis, para tomar uma decisão sábia, coisa que Adão e Eva não fizeram. Então, a vida de Cristo veio, ele se entregando, dá essa chance para que nós possamos responder por nós. Né? Nós possamos fazer isso por nós. E em relação ao sangue, a Bíblia fala que os cristãos devem se abster de sangue. No tempo que eu mencionei para você antes de Cristo, que existiam sacrifícios, né, de animais, até que eu mencionei que algumas pessoas talvez não saberiam por que isso aconteceria, é porque dentro da raça humana, não poderia ninguém representar-nos sem pecado. Qualquer pessoa que pudesse querer se entregar, eu me entrego em favor de vocês, não adiantaria nada. Seria um pecador também. Agora, usava-se então animais por quê? Porque os animais não morrem porque pecam. Os animais não têm pecado. Eles sofrem, inclusive, muitos deles, né, sofrem, alguns até em extinção, nas mãos dos humanos. Eles morrem porque foram colocados como uma decoração sobre a Terra, um ciclo existencial sobre a Terra. Tá certo. Então foi-se buscar numa outra raça, na raça animal, por assim dizer, uma vida sem pecado para ser ofertada a Deus. Até que veio Jesus. Por isso que ele é simbolicamente chamado de animal, por assim dizer, chamado de cordeiro, que é um animal. Eis o cordeiro de Deus, disse João Batista, lá em João 1,29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele foi tipificado como um animal, porque os animais não têm pecado. E Jesus então veio como um parente nosso, é por isso que ele se fez homem. Perfeito. Para se oferecer em nosso benefício. E a Bíblia mostra então que nós humanos não deveríamos nos alimentar de sangue. Por isso que em Atos 15, 28 e 29 fala
que nós deveríamos nos abster de sangue. A palavra usada lá foi abster-se, uma palavra escrita pelo médico Lucas. Sabia disso? Quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi o médico. São Lucas, que era médico, né? Lucas era médico. A base disso é Colossenses, se não me engano, 4,14, que Paulo chama Lucas de médico amado. Então certo. Lucas era médico, usou uma expressão que só podia um médico usar mesmo, né? Era abster-se de sangue. Assim que se alguém falar para você se abster de álcool, se você aplicar álcool na veia, você não está se abstendo de álcool, você vai morrer mais depressa ainda, né? Tá certo. Ô Ringo, foi um prazer muito grande tê-lo aqui nesta programação da Jovem Pan, e nós é que agradecemos você falando, colocando um pouco alguns pontos polêmicos, outros não muito bem compreendidos pela maioria, né, que sempre está falando, tem curiosidade sobre as testemunhas de Jeová. Muito obrigado, tenha um bom dia, Ringo. Um bom dia para você também, estamos à disposição, viu? Se quiser ligar para a gente, nosso telefone é 9771-8922. Pode ligar, a gente pode até marcar uma visita, alguma coisa que as pessoas talvez queiram maiores esclarecimentos. Grande abraço. Tá certo. Outra você. O Gregório Garcia, conhecido como Ringo, radialista, publicitário, ele é ancião das Testemunhas de Jeová e também exerce o cargo de superintendente da religião aqui em Sorocaba.